já vou dar abertura aqui ao primeiro painel e ao segundo dia de evento, com bastante conteúdo, com bastante informação nova, bastante dados. Então, para abrir esse segundo e último dia de evento, com muitos dados, como eu acabei de mencionar, muitos dados sobre o setor, já vou convidar o nosso palco virtual, o Guilherme Werner, está aqui com a gente já, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica. Ele já atua aí diretamente em estudos do mercado imobiliário em mais de 500 cidades e 25 estados brasileiros. Gui, se eu falei alguma besteira aqui, você me corrija. Se for mais, você me corrija. Agradeço pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco da experiência e dos dados da Brain com a nossa audiência. É sempre um prazer receber você, receber a Brain. Vocês são parceiros de longa data aqui da Smart, do GRI, e sempre muito requisitados aí pela nossa audiência para mostrar os dados de vocês. Bem-vindo novamente, Gui. Beleza, obrigado, Léo. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. Felizmente, como o Léo disse, essa vez não presencialmente, não podendo esticar depois do fórum no Pinguim, aí em Ribeirão, mas é muito bom a gente poder estar compartilhando com vocês algumas informações que a gente tem produzido ao longo da pandemia, né? A Brain, para quem não conhece, eu vou mostrar um slide para explicar a empresa, mas a gente entendeu ao longo da pandemia que a nossa missão, de forma ainda mais forte, era disseminar conhecimento, conteúdo também com base no nosso core business, né? Então, produzir pesquisas. A gente tem feito muito trabalho de forma espontânea para disseminar esse conteúdo aí para todos os agentes do mercado. Eu vou trazer para vocês hoje aqui um panorama de dados da cidade. Nós temos feito junto a empresários da construção civil e junto a consumidores, né, com demanda da região, né, e para finalizar, isso aqui algumas... É duro, a gente superestima a tal da tendência, a tal do novo normal, né? Eu, particularmente, nem gosto muito desse termo novo normal, a gente superestima um pouco, mas, por fim, eu vou trazer algumas tendências que acredita para o interior paulista como um todo, tá? Então, vou compartilhar isso. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aqui, Gui. Compartilhar. Eu vou colocar na tela. Deu? Deixa eu abrir aqui. Tá carregando. Deixa eu vir para o começo da apresentação. Aí, Gui, só colocar em modo apresentação. Aí. Só deu uma apresentação meio pesada. Deixa eu voltar aqui que foi o final da apresentação. Só um segundinho que tá... vamos lá. Modo. Olha lá. Tá ajudando aqui a apresentação, hein? Tranquilo. São ossos dos eventos online. Acontece. Agora acontece isso, né? Deixa eu fechar até aqui para carregar menos. Compartilhando aqui. Aí, agora vai. Gui, se der só para tirar aquele recadinho Apareceu? ali, só apertar ocultar ali naquele recadinho. Desculpe. E aí tá carregando, acredito que tá carregando. Ainda tá preto aqui, mas já tá em tela cheia. Acho que tá carregando o primeiro slide. Eita, veio pro final o slide. Vamos lá, já vamos, gente. Já tô entregando as tendências aqui, pô. A estação tá meio pesada. Segundo que tá com delay bom. Vamos lá, voltar pro começo aqui. Aí, agora vai.
Agora foi, né? Finalmente. Agora foi. Aparecendo aí, Léo? Foi, Beleza. agora foi. Então, só para contextualizar aí, quem eventualmente não conhece a Brain, beleza. Para contextualizar quem eventualmente não conhece a Brain é uma empresa de inteligência de mercado, né? Nós temos uma atuação, temos 17 anos de existência, recém-completados, uma atuação a nível Brasil, fechamos o semestre com mais de 5.200 estudos de mercado e pesquisas para o setor imobiliário, no Brasil inteiro, em 600 cidades, atendemos mais de 35 entidades ligadas ao setor imobiliário, entre CEBIC, Secovis, ADEME, Sinduscons, Abrainc e todas as associações setoriais aí compõem a nossa carteira de clientes também, produzindo dados específicos de determinadas regiões. Nós temos um braço aqui de educação, depois eu compartilho com vocês, a gente entender o que entende, assim como a Smartos, inclusive, a gente caminha junto também nesse sentido, que o nosso mercado precisa cada vez mais se educar, né, se capacitar. Então, aí, como uma spin-off, praticamente, do Grupo Brain, a gente criou a eBrain ano passado. Fica o convite aí para também acompanharem o nosso canal, passando o QR Code aí, mirando o celular no QR Code aqui. A gente tem publicado aí também bastante conteúdo, análises, né, mais análises de pesquisas, de indicadores, que nós temos feito, nós temos divulgado desta forma. Então, foi a forma que a gente encontrou de estar próximo de todos, ainda que à distância, né? Ontem, inclusive, falando aí um pouco de interior, né? Ontem foi ao ar uma entrevista com o Thiago, CEO da JHSF, né? Que fala muito aí de Vila XP, que fala de Fazenda Boa Vista, que é o assunto que ficou em voga aí nos últimos dias, né? Esse êxodo aí de alguma demanda para o interior, que pode favorecer, inclusive, regiões como Ribeirão Preto. Tá? Então, como eu disse, a gente vai falar um pouco do mercado da região, a visão dos empresários na pandemia, como eles estão vendo venda, lançamentos de extratos, a intenção de compra e, por fim, algumas tendências, né? Só para caracterizar a cidade de Ribeirão Preto, aqui está um comparativo com São Paulo capital, São Paulo estado e Brasil. Ribeirão, pela PNAD, o que é PNAD? Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, Ribeirão tem 703 mil habitantes, né? Com os dados de 2019. Lembrando que esse ano teríamos censo, infelizmente pela pandemia ele foi postergado, será feito ano que vem. O que chama atenção de Ribeirão para os amigos aí que são incorporadores da região? Isso é um bom dado. Ribeirão tem uma boa verticalização. Aproximadamente 20% da cidade são apartamentos. E uma renda média muito interessante, superior à média do estado e bem superior à média do Brasil. Naturalmente abaixo da média de renda da São Paulo capital, por uma grande concentração de renda que a gente tem lá, né? Mas veja como a verticalização de Ribeirão, ou seja, a relação de apartamento sobre casa é interessante, sobretudo se comparar com a própria São Paulo capital. A São Paulo capital, com 12,2 milhões de habitantes, possui uma verticalização de 28%. Ribeirão, com 700 mil, possui uma verticalização de 19%. Né? Então, a parcela da população que mora em apartamento da cidade de Ribeirão é muito grande. Isso é um bom dado aí para os amigos incorporadores, né, que incorporam empreendimentos verticais. A média de verticalização no Brasil, a título de curiosidade, é de 10%. Tá? Vamos lá. Ribeirão também aqui é um mapa de renda. Quanto mais verdinho aqui, maior a concentração de renda. Ribeirão é uma cidade que tem aí uma clusterização de renda, mas já bem espraiado, né? Ou seja, a gente tem aí a alta renda concentrada num cluster muito significativo, tá? Uma concentração de renda bem interessante. Nós temos aí em Ribeirão 38.700 famílias, que têm um rendimento médio mensal declarado que as enquadram as classes A e B1, tá? 23% das famílias têm renda entre 4.500 e 8.700. Aqui alguns insights, né? Nós temos 11.500 pessoas, e não famílias, pessoas com renda acima de 33 mil reais, né? E olha que interessante isso aqui, tá? A população cresce a 1,7, que é superior, inclusive, à média brasileira. Mas eu quero falar isso aqui, ó. 26% do total dos domicílios da cidade são alugados.
tá? E essa taxa de locação de domicílios locados está crescendo a 5,41 ao ano, né? Crescendo, inclusive, superiores do que o índice de propriedade de domicílios próprios, que representam hoje 70% dos domicílios permanentemente ocupados da cidade. Mas nós estamos crescendo acima dos domicílios locados. Acima dos domicílios próprios, né? Os domicílios locados crescem as taxas superiores do que domicílios locados. O que denota, inclusive, o poder migratório que a cidade tem, né? Naturalmente faz com que esse volume cresça. Né? E além de outras características, como sendo um polo universitário da região, etc., que são características que fomentam esse aumento de domicílios locados. Tá? Eu vi ontem o começo do evento, né? O Caio Portugal teve aí falando, tendo um talk show, né, Léo? E o Caio, como presidente da Elo, como empresário, cliente, parceiro nosso, a gente faz para a Elo, trimestralmente, uma pesquisa no estado de São Paulo. A gente mapeia e faz um raio-x dos 65 principais municípios paulistas no que tange ao mercado de loteamentos. Então, eu vou trazer, é claro que o ideal era que nós pudéssemos trazer dado a mais, mas tem uma escassez de tempo, também não quero cansá-los, talvez abrir até para perguntas aí na sequência, que favoreça mais o debate, mas a gente trouxe para ilustrar alguns dados de loteamentos de Ribeirão Preto, em específico, e da região administrativa de Ribeirão Preto, que contempla alguns outros municípios, né? Aqui são coisa de 4 ou 5 slides, para os amigos loteadores que nos ouvem aí agora, a gente sempre recomenda, a gente acredita muito mesmo no nosso setor, então, se quiserem ter acesso completo à pesquisa, associem-se lá a Elo, que está sob a batuta do Secov também, em São Paulo. O trabalho muito bacana que é feito pela Elo, não só quanto às pesquisas que a gente produz e municia os associados lá, mas também em várias outras frentes que a Elo trabalha. Então, a gente sempre recomenda aí a associação às entidades patronais aí do nosso mercado, né? A região administrativa, portanto, de Ribeirão, que eu disse, contempla esses municípios aqui, tá? Eu trouxe alguns gráficos comparativos. O que é a oferta lançada? Não necessariamente que foram lançados 13.300 lotes no primeiro trimestre de 2020 na região administrativa de Ribeirão. Significa dizer que os empreendimentos que estavam com venda ativa ao final do primeiro trimestre de 2020 na região administrativa de Ribeirão, na sua origem, quando o seu lançamento ocorreu, juntos somavam 13.360 unidades. Né? Veja que a gente vem numa estabilidade de oferta, né? 13.300, sendo que a participação da cidade, do município de Ribeirão Preto perante a região administrativa é praticamente de 50%, né? A gente tinha uma participação menor, e do terceiro TRI de 18 para o quarto TRI a gente teve um boom de lançamento, sabemos bem, né? Quem acompanha o mercado mais de perto aí, e a gente estabilizou aqui ao redor de 6 mil unidades em Ribeirão e 13.300 em termos de volume lançado na região administrativa. Tá? Olha que interessante esse gráfico comparativo, como ele vai... como a região administrativa de Ribeirão tinha aqui um estoque baixo, e a gente está trabalhando a patamares de redução de estoque na região como um todo. A região administrativa de Ribeirão Preto tem caído o estoque, a oferta final. Estamos com 2.000 unidades em estoque em toda a região, isso lançado na mão dos empreendedores, que é o estoque primário, tá, gente? Possivelmente surge essa pergunta, o que é o estoque primário? É aquilo que está com tabela de vendas ativa ainda, né? Então, temos 2.000 unidades na RA de Ribeirão, e Ribeirão em específico, a gente teve um salto aqui, mas ainda o estoque sadio, né? 1.100 unidades no primeiro trimestre. Estamos compilando nesse momento, em breve a Elo divulgará os resultados consolidados do estado inteiro do segundo trimestre. Tá? Qual que é o preço do metro quadrado? Tá? E aí, claro, o Ribeirão já fica acima do que a região administrativa de Ribeirão trabalha. De hoje, do mercado de urbanismo de Ribeirão, é R$ 650 no metro quadrado.
Aqui a gente coloca o lote aberto, fechado, que está sem distinção. Obviamente, a pesquisa completa a gente consegue segmentar por tipo de lote, por localização, né? Por tipo de empreendimento, desculpe. E a RA tem um preço médio de R$ 364 o metro quadrado, o que resulta num VGV lançado, no valor geral de vendas colocado no mercado, na casa de... Tá? Então, a gente tem aí praticamente, ao final do primeiro trimestre, tínhamos 1 bi, que juntos os empreendimentos lançados somavam 1 bilhão, isso que eu quero dizer, né? Na sua origem. É um mercado, então, de 1 bilhão. E olha que interessante, uma nítida tendência de crescimento no VGV vendido, tá? Então, aqui em valores. Então, não necessariamente a gente teve o mesmo crescimento proporcional em volume de unidades. Pode ocorrer que os tickets médios das unidades que foram absorvidas nesse passado recente, do primeiro TRI de 20, do último TRI de 19, foram lotes com ticket médio mais alto do que a média anterior, o que faz esse crescimento também ser mais acelerado. Mas a gente teve aí 38 milhões em Ribeirão, específico, e 24 no restante da região administrativa, né? Então, estamos falando de 62 milhões vendidos em um trimestre aí na região, tá? Em lotes. Passando ao segundo ponto da nossa apresentação, nós temos feito mês a mês ondas de pesquisa junto a empresários e junto a consumidores, tá? Em março, para justamente avaliar os impactos da Covid nas empresas. Em março, nós falamos com 362 empresas, em abril com 540, em agora maio e junho, 554. Estamos indo para a quarta onda, começaremos a coleta hoje, sobre os resultados de julho, né, desses empresários. Então, alguns que estão nos acompanhando, já eu vou mandar por WhatsApp aí, como eu tenho mandado todo mês, a ajuda de vocês na coleta desses dados. Então, já a gente começa a disparar essa pesquisa feita em conjunto com a CEBIC, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, apoiada também por mais de 50 entidades no Brasil inteiro. Então, a gente tem resposta aí em Belém do Pará a Porto Alegre, né, e muita resposta, obviamente, em São Paulo, no estado de São Paulo, seja interior, seja capital, tá? Inclusive, né, essa pesquisa tem subsidiado aí algumas argumentações da CEBIC junto ao poder público, as costuras aí que o setor tem feito nos últimos tempos, tá? Só para entender, nós estamos falando que aqui eu estou comparando Brasil com São Paulo, tá? Então, Brasil é o amarelo, São Paulo é o verde. Veja que em São Paulo, as empresas respondentes, nós estamos falando que 24% das empresas possuem um faturamento superior a 100 milhões ano. Aqui eu não estou falando do VGV lançado, estou falando do faturamento, caixa gerado, no ano de 2019. Né? Isso representa 15 empresas da região. Mas, basicamente, o nosso mercado é composto aí por 50% de empresas que faturam até 25 milhões ano. Tá? Novamente, verde com amarelo, 28% das empresas têm um quadro de funcionários superior a 100, né, funcionários fixos, CLTistas aqui. E isso é muito legal, né? A maturidade das empresas. Lá, 36% das empresas paulistas que responderam a pesquisa possuem mais de 30 anos de existência. 74% das empresas possuem mais de 11. Então, ao menos 74% das empresas já passaram por alguma crise, né? Então, o pessoal que tem mais de 30 anos de empresa já passaram por algumas crises, né? Então, já estão mais calejados aí. Aqui a gente está comparando março, abril e junho, tá? É uma evolução das 3 ondas no que tange ao estado de São Paulo, tá? Março, 55% das empresas, 100% em home office. Em abril, 50%. Em junho, 48%. Então, há uma migração do home office para o parcialmente home office, parcialmente presencial, mas o que mais chama atenção é a volta às atividades presenciais.
Em março, zero, né? Em abril, 10% das empresas estavam com atividades 100% presenciais, agora já 15%. Tá? Então, já há uma movimentação de tendência ao retorno nas atividades. Nós perguntamos às empresas se elas se apropriaram das medidas provisórias editadas pelo governo federal no que tange a suspensão de contratos e redução de jornada. No Brasil, 54% das empresas de construção civil, no Brasil, aqui tem incorporadora de capital aberto, aqui tem o pequeno loteador, aqui tem o prestador de serviço, aqui tem a imobiliária. Tá? Obviamente tem isso aí, possível desagregar isso, mas aqui eu estou trabalhando num dado agregado. 54% tinham utilizado dessas medidas, né, editadas pelo governo no Brasil. São Paulo, 34%. Isso aqui é um bom dado, 20 pontos percentuais abaixo do que o Brasil apresenta. Significa dizer, pode denotar esse dado, uma menor necessidade de se apropriar dessas medidas, né, de suspensão de contratos e redução de jornada. Ainda que seja um estado que foi bem afetado pela pandemia. Mas se eu for para Fortaleza e pegar esse dado é quase 80%, né? Salvo engano, até passa 80% em alguma das ondas ali. Então, assim, a gente, desagregando o Brasil, a gente vê regiões mais e menos afetadas também por esse índice aqui, tá? Aqui nós estamos trabalhando março, abril e junho, dentro das 3 cores, né? Veja como há uma retomada no apetite do empresário em lançar normalmente os seus produtos. Lá em março, todos nós, e é mentira falar que não, todos nós nos preparamos para o caos total, né? Clientes nossos aí falando, Guilherme, meu plano de contingência aqui era 0 vendas por 4 meses. Eu me planejei para isso, né? E hoje, 4 meses, eu tenho que lançar porque o meu estoque derreteu, né? Então, a gente vê muito dessas notícias por aí. Isso é um bom e um alento, né? Então, 22% dos empresários pretendem lançar normalmente os empreendimentos, tá? E tem a grande maioria, a gente está falando aqui de empresários que querem adiar o lançamento. Veja que o cancelamento é nulo. O cancelamento é nulo. Não há expectativa de cancelar, de abortar lançamentos. E já há aqui uma parcela mínima ainda que não tomou uma posição definitiva sobre o seu pipeline de lançamento, só 1%. Tá? As empresas paulistas juntas que responderam, que compõem essa amostragem, tinham no pipeline de lançamentos 87 lançamentos, empreendimentos, para lançar em 2020. E horizontais, tá? E 141 empreendimentos verticais, tá? Veja que 23% das empresas de São Paulo estavam prevendo lançar mais de 5 empreendimentos ao longo de 2020, tá? Seguramente temos respondentes aí em Ribeirão. Esse aqui é o grande dado que, inclusive, fez a roda girar, né? A manutenção das obras. Em março, 24% das obras do estado de São Paulo estavam paradas e agora, em junho, apenas 2% das obras estavam paralisadas. 80% das obras em São Paulo, no estado de São Paulo, no mês de junho, já estavam no mesmo ritmo do pré-pandemia. Né? Esse foi o grande motor, o grande escape do nosso setor, na nossa leitura, para o enfrentamento da crise, uma vez que a manutenção dos empregos ocorreu por conta disso. A gente é um grande gerador de emprego e boa parte do nosso emprego está no canteiro de obra, né? Mas também pela própria evolução da obra e os recursos caindo, né? Pelas medições aí das obras, os recursos provenientes de planos empresários e afins caindo na conta dos empreendedores. Em junho, no Brasil, 75% das empresas falaram, eu fechei venda nesse mês. No estado de São Paulo, 85%. Então, tivemos aí um saldo mais positivo no estado do que no Brasil, com uma média de 32 unidades por empresa que vendidas. Sendo que 80% dessas empresas que falaram que venderam em junho, eu comecei a negociação depois do isolamento social. Então, foi uma negociação já 100%, a jornada de compra desse cliente, dessa venda, foi 100% dentro da pandemia. 80% das vendas, a negociação iniciou pós-pandemia. Existe vida durante a pandemia, as pessoas compram imóvel durante a pandemia, está muito claro aí. Deixa eu passar aqui. E aí, vamos partir para o terceiro ponto, que é
que é justamente a questão dos consumidores, como está se comportando a intenção de compra no Brasil. Nós estamos fazendo também ondas mensais, também começaremos hoje a 4ª onda, com consumidores do Brasil. 600 pessoas que tinham declarado intenção de compra prévia antes da pandemia, a gente revisitou essa base nossa, né? A gente faz, em média, 35 mil questionários aplicados quantitativos por ano, e a gente revisitou essa base que aplicamos entre setembro e fevereiro, revisitamos essas pessoas que tinham declarado intenção de compra para abordá-las. E agora, como que fica a questão, né? Aqui eu trouxe um resumo, essa pesquisa é bem mais densa, está lá no nosso canal também, para quem tiver mais curiosidade, tem lá o link para baixar o PowerPoint com todos os resultados, cruzamentos. Aqui eu trouxe alguns dados que são interessantes. Nós temos uma parcela da população que postergou a compra ou desistiu, né? O fato é que isso ocorreu. E aqui a gente desagregou por renda para ver diferentes motivos de acordo com renda, e fica muito claro, né? Quanto menor a renda, o motivo de desistência para aqueles que desistiram, já vou mostrar qual que é o percentual dessa população aí, metade foi por uma perda de renda. Não é perda de emprego necessariamente, é uma perda de renda. Eventualmente, uma pessoa que foi submetida a uma suspensão de contrato, uma redução de jornada, ou um profissional liberal, tipo Uber da vida, que diminuiu o seu volume de trabalho e isso impactou na renda. Então, para aqueles que desistiram, desistiram por uma perda de renda, né, ou postergaram. Quanto maior a renda, para o pessoal, para os amigos que trabalham no alto padrão aí em Ribeirão, que tem um mercado muito interessante de alto padrão, olha lá, aquelas pessoas que desistiram de comprar agora, que tem renda acima de R$11.300, aqui arredondando, 60% delas desistiram por uma incerteza sobre a duração da pandemia. Não é porque eu não preciso do imóvel, não é porque eu não tenho dinheiro para comprar, é porque eu não sei quanto tempo isso vai durar e estou me precavendo. 60%. Gente, isso aí significa o quê? A partir do momento que a gente virar a chave, que a imunização ocorrer, etc, 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 né? A partir do momento que a gente virar a chave, é uma propensão gigantesca desta demanda retorno ao jogo, de voltar ao jogo, né? 60% aí de quem desistiu de comprar imóvel que tem renda acima de 11.200 tem uma propensão de voltar ao jogo, sim, porque o motivo de desistência é a duração da pandemia, tá? E olha aqui, entre março, abril e junho, né, dentro desse espectro aqui de março amarelo, abril verde e junho laranja, a gente vê uma definição. Lá em março, a gente falou, tá, você postergou a compra, mas para quando? 42% falou, puta, não sei, né, tá muito incerto tudo, né? Em abril caímos para 28%, agora em junho 13%, só 13% não sabe quando vão voltar ao jogo, né? E a gente volta, e olha aqui o escalonamento, 15% já em junho fala, eu quero comprar em 6 meses. Eu vou voltar ao jogo, e 33% falou, eu vou voltar e quero comprar em até 12 meses. Então, estamos falando aqui 48%, somando aqui junho de 6 meses, junho de 6 a 12, é uma demanda mais firme, né? Aquela demanda que tem o norte, 12 meses é uma demanda bem consistente, tá? E olha que interessante, a gente perguntou, o isolamento social, a quarentena, muito se fala disso, né? Interferiu no tipo de imóvel que você vai comprar? Em abril, 57% falaram, sim, interferiu financeiramente. Ou seja, vai comprar imóvel de 400 mil, talvez agora eu compre um de 300, é nesse sentido, né? Questões para junho já caiu para 23. Questões de segurança, 18 contra 6, né? Mas olha o que apareceu em junho aqui que não tinha aparecido antes, né? Uma reavaliação no tipo de imóvel desejado, em termos de quantidade de cômodos, em termos de tipologia. Olha os amigos loteadores aí, ó, né? Procurava apartamento que é casa, 10%. Isso aqui é Brasil, tá, gente? A gente pode desagregar. Por fim, nesse dado aqui de intenção de compra, a gente avaliou a intenção mês a mês. Antes da pandemia, nós estávamos trabalhando a um percentual muito, muito significativo de intenção de compra. O que é isso aqui? De quem pode comprar imóvel no Brasil, 43% queria comprar imóvel num período de 24 meses. Até 36 em alguns casos. Tá?
Quando a gente começou aqui, a gente fez essa pesquisa de março de 20 a 27. Imagine, caos total, né? Todo mundo em casa realmente trancado, uma incerteza gigantesca. Fizemos a pesquisa. Tivemos uma queda de 45%. Na primeira onda, a gente falou, isso aqui denota um medo, né? Não denota um pânico. Uma queda não foi uma queda de 90%, foi uma queda de 45%, que chegamos a um 24%. Em abril, que muitas cidades ficaram fechadas e o lockdown mais presente, a gente caiu 20%. Fomos de 24 para 20, tá? Lá em abril, quando a gente divulgou essa terceira onda, tá lá também no nosso canal, a pesquisa completa dessa terceira onda, um webinar que nós fizemos, nós falamos, acho que chegamos no basal da intenção de compra, né? Achamos, né, que não vai baixar tão substancialmente mais esse número de 20%. Por quê? Porque a demanda imobiliária brasileira, a própria pujança demográfica do Brasil denota uma demanda imobiliária. Como assim, Guilherme? Ora, nós temos, por ano, 1.100.000 casamentos formais no Brasil. Formais, em cartório. Fora a incalculável quantas pessoas se juntam, se amontoam por aí, né? Existem 350 mil divórcios por ano no Brasil, formais. Agora, na pandemia, todo mundo em casa diz que esse número vai aumentar aí, viu, Léo? Mais de 1 milhão de pessoas mudam de cidade por ano no Brasil, dentro do Brasil. É um poder migratório grande. Isso é demanda imobiliária, né? Fora o déficit habitacional, fora 1 milhão de coisas, né? O déficit. O Minha Casa Minha Vida iniciou em 2009, com déficit de 5,5 milhões de habitações, se produziu mais de 5 milhões de habitações em 10 anos, até 2019, 6 milhões, salvo engano, não tenho um número redondo aqui na cabeça, e o déficit aumentou para 7,7. Tá? A produção imobiliária no Brasil não acompanha a demanda, né? Então, o problema central não é a demanda, né? É óbvio que isso aí está muito concentrado nos estratos menores de renda, né? Como o próprio nome de déficit habitacional já diz. Mas de abril para junho, a gente já vê um incremento de 25% na intenção de compra. Isso aqui é um dado muito positivo, tá? 20 a 25. Então, a gente chegou ao melhor patamar dentre as 3 ondas de intenção de compra, tá? Isso aqui é média Brasil. Cedo vi um relatório, uma pesquisa que a gente vai entregar, loteamento popular, vai lançar, o cliente vai lançar, tem que lançar, no Centro-Oeste, não é aí no interior, no Centro-Oeste, uma intenção de compra aqui, ó, a pandemia, 40 e poucos por cento. Por quê? Porque é uma cidade que não tem lançamento há muito tempo, a demanda está represada, uma demanda reprimida, uma intenção de compra grande em 6 meses. Então, assim, a gente está vendo, ao longo da pandemia, questões bem acima dessas médias, tá? Mas essa é a média brasileira. Aí, interior de São Paulo, entregando pesquisa também, tanto na região de Ribeirão, de Rio Preto e Bragança, todas pesquisas entregues agora ao longo de Cicaba, todas boas demandas aí, não trabalhando eventualmente aos mesmos patamares, mas a patamares satisfatórios que viabilizavam a curva de vendas necessária para dar a equidade financeira que o empreendedor esperava. Então, ao longo da pandemia, a gente tem visto bons produtos bem aderentes, com boas intenções de compra em todo o interior paulista. Lá em março, quando a gente fez a pesquisa, perguntando, você desistiu, /postergou, leia-se aqui, ou você mantém a tua intenção de compra? Lembrando que a gente revisitou uma base de pessoas que já tinham declarado intenção de compra. 55% tinham mantido e 45% tinham postergado ou desistido. Aumentamos para 53% de desistência em abril. Tudo denota que abril foi o fundo do poço, assim esperamos, isso já ficou para trás, vamos esquecer, né? E agora, em junho, 58% de manutenção na intenção de compra, o menor índice de desistência visto ao longo de toda a pandemia. Tá? Vamos ver agora na quarta onda se isso aqui aumenta, sim, esperamos. Mesmo com essa intenção de compra de 25%, nós estamos falando que no Brasil, dada a intenção de compra de hoje, se a gente for fazer os cálculos e transformar isso em volume de famílias, estamos falando que existem só aqui, ó, 10,3 milhões de famílias que querem comprar um imóvel no horizonte de 2 anos. 10,3 milhões, tá? A questão central não é falta de cliente, gente. E aqui talvez esteja a tabela mais interessante de toda a apresentação, que
Quem quiser tirar foto, quem quiser printar a tela, esse é o momento, tá? Isso aqui é o dado que corrobora e pode corroborar o porquê do nosso mercado estar performando tão bem frente a outros mercados ao longo da pandemia. Essa questão da queda de taxa de juros, de uma Selic menor da história, ainda que não 100% repassada mutuário, compensou e compensa a natural queda na intenção de compra ao longo da pandemia. É natural que se tenha uma queda de intenção de compra, né? Mas isso aqui, no fim do dia, está compensando. Por quê? Aqui eu usei como exemplo um financiamento de R$200 mil em Ribeirão Preto, tá? Isso aqui é dado para Ribeirão. Há uma taxa de juros de 10%, isso aqui vamos considerar uma incorporação, né? A uma taxa de juros de 10%, o cidadão teria uma parcela de 2.222. O que faria que esse cidadão tivesse uma renda de R$7.400 por mês. Ok? Quando eu caio para uma taxa de juros ao ano de 7%, e a gente sabe bem que já tem bancos, inclusive privados, trabalhando a isso, esse mesmo financiamento de 200 mil não mais precisa de uma família de 100, precisa de uma família de 5.700 de renda, porque a parcela foi para R$1.700. Significa dizer que a 10% ao ano existiam em Ribeirão Preto 49 mil famílias que poderiam acessar esse financiamento. Claro, se não tiver restrição de crédito, etc, etc, né? 49. Quando eu venho para 7%, eu vou para 80 mil famílias. Então, sem mexer nós aqui em termos de intenção de compra, a gente colocou no mercado ao longo da pandemia, com essa queda da taxa de juros, 31 mil famílias que podem acessar um financiamento de R$200 mil, só na cidade de Ribeirão. É um aumento de 63% no universo potencial de famílias elegíveis ao financiamento de R$200 mil na cidade de Ribeirão. Essa é talvez a grande resposta o grande quê da questão do porquê nosso mercado está indo muito bem, sim, frente a outros mercados ao longo da pandemia. Natural que haja recessão, natural que tenha ali uma postergação de compra, que tenha um produto que esteja sofrendo um pouco mais, outro menos, mas no fim do dia nós estamos indo bem melhor do que outros setores. E aí talvez esteja uma das respostas. Também a própria Caixa aí para os amigos loteadores, né? Já sabe, a Caixa anunciou novas linhas de crédito para financiamento lote mais casa, etc, vai, né? O fato é que em Ribeirão Preto, se eu pegar os percentuais de intenção de compra, que no interior paulista é de 27%, ou seja, no Brasil é 25%, e no interior 27%, deixa eu voltar aqui, eu tenho 160 mil em Ribeirão Preto com rendimento acima de R$ 2.500 por mês. Se eu funilar para 27% de intenção de compra, que é o que a gente viu agora em julho nós estamos compilando, como eu disse, foi para 43,3 mil famílias, das quais ampla maioria, 96%, querem um imóvel residencial, são 41 mil famílias. 18% querem comprar em 6 meses, isso aqui é bom, tá? Então, quem quer comprar hoje, quer comprar rápido, isso é ótimo, tá? O lead mais quente, né? São 7.500 famílias que estão almejando comprar um imóvel de agora, de julho a janeiro. 500 famílias em Ribeirão que querem comprar esse imóvel. Nós sabemos, temos vários clientes na região, e o pessoal tem nos falado realmente numa boa performance de vendas em vários casos. Assim esperamos que se mantenha. E 59% querem comprar em 12 meses. São 24 mil famílias que ao menos almejam comprar um imóvel em 12 meses na cidade de Ribeirão Preto. Léo, eu vou voltar aqui para mim, se me permite, para a gente falar aqui um pouco das tendências, tá? Como eu disse, agora, gente, aí não sei como que tá o chat aí, avisar, não estou conseguindo ver se tem pergunta, se não tem. Vamos para as tendências aqui. A gente tem uma pergunta já sim, mas pode complementar aí, antes de eu fazer. Não, beleza. Vamos lá.
Então, assim, a gente, de forma muito resumida, como eu falei, às vezes a gente superestima o que é tendência, né? E até ouvi de um empresário, até bem próximo de Ribeirão, aí de Rio Preto, que eu gostei, né? Um cliente nosso, ele estava numa live semana passada, ele falou, acho que o novo normal pode ser a gente voltar ao normal de novo. E assim esperamos, né? Então, às vezes, a gente superestima muito o que é tendência. O fato é que as pandemias, a história nos diz que as pandemias passadas não mudaram substancialmente a concepção. Paris, na época da gripe espanhola, continuou num crescimento normal e continuou sendo Paris, Londres continuou sendo Londres, Rio de Janeiro continuou sendo Rio de Janeiro. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é uma destinação para o interior paulista como um todo, tá? Porque eu sei que tem gente que não necessariamente é de Ribeirão, mas que é de Ribeirão e tem uma atuação a nível estadual. O interior paulista, naturalmente, é destinação. Existe uma destinação para produtos segmentados para públicos de nicho. A gente tem que pensar muito bem nisso. Sobretudo com orientação para a geração de renda, Léo, né? Então, assim, destinação universitária, a própria Ribeirão tem, né? Student Livings, destinação de terceira idade, senior livings, lembrando sempre, a população brasileira está envelhecendo a taxas muito grandes, a taxa de reposição não tem acompanhado o envelhecimento da população, medical centers, entre outros, né? Veja que o investidor está muito ávido por novidades, tá? Quando se trata em recursos aí de ativos imobiliários. Então, essa é uma primeira tendência na nossa leitura para o interior paulista. Uma segunda, cidades interioranas, talvez não Ribeirão, mas cidades menores, né? Ribeirão já trabalha bem isso, às vezes pecam um pouco por inovações no sentido de design de produto, né? Então, a gente acredita que talvez seja o momento, sobretudo para os amigos aí que atuam no médio e alto padrão, o maior incremento de qualidade plástico-arquitetônica, como ocorre já, por exemplo, e já é um grande diferencial na própria São Paulo capital, né? Isso é um grande elemento de valor para os segmentos de médio e alto, né? Um item gigantesco de valoração de compra. Há, de modo bem geral, bem genérico no interior paulista, um gap nessa orientação em várias cidades, né? E a gente sabe que isso já começa a ser explorado mais ativamente. Em Ribeirão, em Campinas, cidade interior. Então, a gente acredita que isso vai acelerar. A pandemia, na nossa leitura, é uma catalisadora de tendências. Ela não vai... as coisas não surgiram. O home office já existia antes da pandemia, né? Como exemplo. A pandemia vai acelerar algumas tendências. E sim, algumas tendências, o novo ciclo imobiliário, espera-se dele algumas inovações de produto. Seja nas coisas mais gerais que a gente tem visto, por exemplo, portaria com área de entregas, maior conectividade do imóvel, uma revalorização da varanda com múltiplos usos, o home office, mais desejo por suítes, né, para os amigos aí também do médio e alto padrão, um item que a gente tem visto muito. Ontem eu entreguei uma pesquisa em São Paulo para um produto de altíssimo padrão no Itaim, e estava lá, um apreço maior por suíte. Eu quero, então, o cliente lá, no caso, estava penalizando a área social daquela planta, né, uma boa planta, diga-se por sinal, porque queria mais e mais suíte, no sentido mais close, banheiro maior, etc. Então, um apreço maior pela área íntima dos apartamentos e dos imóveis. Um apreço maior pelo paisagismo, por áreas comuns, por itens de sustentabilidade, mas sustentabilidade pelo viés da economia, onde economizar hoje se torna imperativo. O negócio tem reuso de água, tem isso aqui, tem captação de energia, mas isso no fim do mês vai me resultar em alguma economia? Meu condomínio vai deixar de ser milão e vai ser 800? Né? Aí sim a sustentabilidade vende muito e vem de forma agressiva como tendência, né? Há um upgrade de maior qualidade de projeto como um todo, tá? Alargamento da demanda potencial, foi o que eu falei ali há pouco, né? Pela queda da taxa de juros, sobretudo nos segmentos de entrada do SBPE, do produto que a gente chama de standard, que é o ligeiramente acima do Minha Casa Minha Vida, né? Tickets ali do teto Minha Casa Minha Vida até 400 mil. Esse é um alargamento da demanda potencial, porque essa é a faixa que vai ser mais beneficiada pela queda da taxa de juros do financiamento, né? Da manutenção de oportunidades claríssimas do Minha Casa Minha Vida em todo o tudo para bairros mais atrás. Alguns planos diretores têm favorecido isso, né?
Uma quinta aqui, uma revalorização da casa em si, do horizontal, de forma ampla. Então, para os amigos loteadores, esta é uma boa notícia, natural, nesse movimento de flight to quality, que a gente chama de todas as tendências estarem voltadas para um aumento de qualidade de vida. O interior de São Paulo já é o principal mercado horizontal brasileiro, né? Tem loteamento de todo padrão em todo lugar. Estamos vendo crescimento de vendas nesse segmento, sobretudo no altíssimo padrão, né? Porque vem correndo aquela venda de estoques parados. O que é o estoque parado? Aquele estoque pronto, né? Então, para uma mudança imediata. Isso, inclusive, impulsionado pela questão da distância relativa, né? Dada a pandemia, não fazer mais tanto sentido. Então, hoje, talvez, em alguns casos, não vamos tomar como verdade, eu estar inserido na melhor região, na melhor avenida, talvez não faça sentido para aquela pessoa. Essa pessoa, sim, pela vida dela e pela rotina dela, ela pode se deslocar por mais tempo, né? E ainda mais para o mercado de casas. O mercado de casas prontas é escasso a nível Brasil, a nível interior, né? E é um grande mercado, a gente sabe, em Ribeirão, empreendimentos bem grandes, né? Para os amigos que atuam no super luxo, no luxo, que colocam produtos maravilhosos na região da Fiuza, em regiões valorizadas da cidade, né? Acreditamos numa captação de recursos e tabelas mais curtas para esse público, né? Produtos realmente diferenciados, oferta Sky, é o último desse com vista da Fiuza, é o último desta planta, desta unidade, nesta implantação, com essa cobertura, com esse galho, né? A revalorização da qualidade de vida, sobretudo associado ao baixo custo de oportunidade do dinheiro, esse dinheiro do banco não está rendendo nada, vem gerando compras que antes eram adiadas, no que tange ao upgrade, né? Então, compras antes adiadas, porque o dinheiro estava muito, muito bem aplicado, esse cara já morava bem, né? Um cara que vai comprar apartamento de 1,5 milhão, 2 milhões, ele já mora bem, né? Ele não tem uma necessidade absurdamente alta. Então, muitas vezes a própria oferta se cria demanda. É a própria oferta que cria demanda para esse tipo de produto. E esses produtos agora vêm performando bem em alguns casos, sobretudo produtos prontos nesse caso, né? Para uma mudança imediata também. Por fim, os últimos 2 pontos. Um aumento na compra destinada para locação residencial. Vocês viram um crescimento nos índices de locação na cidade de Ribeirão, né? Que os investidores ficaram órfãos aí no que tange a renda fixa, né? Então, isso aí é uma fatia pequena do nosso mercado, né? A locação residencial, tanto para os compactos típicos, quanto para monoproprietários e residenciais mesmo, para orientação familiar, né? Uma imensa liquidez procurando retorno, o que pode favorecer, inclusive, a formação de grupos de investimento, tá? E, por fim, mas não menos importante, a atração de investimento que o interior tem tido, tanto por custos mais acessíveis no desenvolvimento, né? Inclusive para novos espaços comerciais, tecnológicos, aí está lá a Vila XP, entre outros, né? Possível incremento de clusters de inteligência empresarial em várias cidades do interior, com oportunidade de zoneamento mais favoráveis. Então, a gente acredita nisso também como uma tendência daqui para frente para o interior paulista como todo. Léo, eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui, se me permitir, eu vou compartilhar aqui só para deixar meus contatos. Sei que às vezes as pessoas ficam acanhadas aí de perguntar. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser me acessar, fiquem bem à vontade. Vai ser um prazer falar com todos. Novamente, agradeço a oportunidade, a parceria de sempre da Smartus. Sempre muito bom estar com vocês entregando um evento bem diferenciado nesse mundo digital. Parabéns aí, Léo e equipe Smartus, e obrigado pela oportunidade. Valeu, Gui. Valeu pelas palavras e pela apresentação. Quem ficou acanhado e não fez pergunta ou tem alguma dúvida ainda quer tirar, pode inclusive ou mandar um e-mail para o Gui, que ele deixou o contato dele aí na última tela, a gente inclusive vai reforçar aqui no chat, ou então encontrar o Guilherme ali na aba Pessoas do Hopin e mandar uma mensagem direta para ele, já bate um papo com ele ali. Ô Gui, a gente tem 2 perguntas, a gente passou 5 minutinhos, mas a gente tem 2 perguntas aqui que eu acho que seja importante que você responda antes de encerrar o painel, pode ser? Vamos lá. A primeira foi da Fernanda Dias. Claro, vamos lá. Você mencionou sobre Minha Casa Minha Vida, sobre imóveis econômicos, ela perguntou exatamente sobre isso. Teria alguma pesquisa para famílias com renda abaixo de
2,5K? Sim, Fernanda, tem sim. O que a gente faz ali aí, por exemplo, para famílias aí que procuram faixa 1,5, por exemplo, né? Ou até lotes, né? E aí tem pesquisa sim. Essa é uma parcela da população que sofreu e é uma parcela que depende da maior informalidade. Quem está sofrendo agora é o empregado informal, vamos dizer assim, né? Então é uma parcela da população que sofreu, né? Então, em termos de perda de renda, mas também é uma parcela da população que precisa comprar imóvel, é uma demanda de necessidade. Então, salvo se esse cara perdeu renda ou perdeu emprego, etc., essa é uma demanda que tem ido muito bem. Bons produtos aí, que tem, sobretudo, enquadrados nos faixa 1,5, performado muito bem, várias empresas, sabemos, tem tido recorde de vendas ao longo da pandemia, orientando produtos para esse público. Né? Então, é um público que sofre pela informalidade em alguns casos, mas é uma demanda de necessidade. É uma demanda que os imprimia ou os impactos de uma reforma tributária, ou seja, essas questões mais conjunturais não impactam tanto na decisão de compra deles, salvo se essa da população perder renda e emprego, né? Beleza, Gui. E a segunda e última pergunta aqui do Luiz, sobre preço. Ele pergunta e o preço médio, existe alguma previsão para cima ou para baixo? Acredito que ele tenha perguntado considerando esse cenário de pandemia. Luiz, a gente tem visto os preços não caírem, né? Assim, os insumos estão aumentando, né? A CBIC divulgou várias pesquisas sobre isso ao longo da pandemia. Todas as grandes cidades brasileiras estão com aumento real, né? Uma inflação muito baixa, né? Então a gente está conseguindo repor o preço acima da inflação, reais na ordem de 4, 5% no ano, tá? Então a gente não vislumbra um cenário de queda de preço, tá? Substancial. É natural que um empreendedor ou outro, por uma maior necessidade de caixa, por alguma estratégia comercial, queime um produto ou outro. Isso acontece naturalmente, né? Mas a gente não vê isso como uma tendência generalizada, ok? Fechou, Gui. Bom, a gente passou do tempo, então as próximas perguntas, ou quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar o pessoal fazer diretamente para você, seja via e-mail ou seja via chat do Hopin. Beleza, Gui? Eu já entro e bate um papo com o pessoal também, tá bom? Fechou, Gui. Obrigado pela participação mais uma vez. Sempre um prazer receber você e a Brain aqui nos nossos eventos. Sucesso aí, muito bom estar com vocês. Um abraço a todos aí. Valeu, Gui.